No vídeo de hoje eu vou listar alguns pontos que me afastam de investir na bolsa brasileira e explicar por que não recomendaria para ninguém a começar a investir aqui pelo Brasil. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te fazer refletir. Quero compartilhar uma visão de como os grandes investidores enxergam o Brasil e como que eles se expõem ao mercado brasileiro. Além disso, eu trago também a minha perspectiva de investidor global que no início começou a investir aqui também. Esse é um dos tipos de vídeo que eu gostaria de ter assistido no começo da minha jornada. Então vamos lá. Um dos primeiros pontos que me afastam de investir na bolsa brasileira é o desempenho da nossa bolsa em dólares. Se nós analisarmos o índice em dólares, e antes de mais nada, é assim que os grandes investidores e fundos avaliam ativos no mercado. O dólar é a moeda que rege o sistema financeiro global. É uma moeda mais forte e confiável até hoje. Por isso, não faz sentido avaliar investimentos em reais. O real brasileiro no cenário global não tem relevância nenhuma. E outra, o dólar ainda continua sendo o padrão monetário internacional. Então, quando olhamos para o Ibovespa em dólares, ele ainda não conseguiu superar o topo atingido antes da crise do subprime. Isso significa que se você tivesse mantido seu investimento desde qualquer período após a crise, veria seu patrimônio total se desvalorizar. E quando eu falo isso, geralmente vem aquelas pessoas que defendem muito, os dividendos. Eu vejo um apego extremamente desnecessário quando se fala de dividendos. Muitas pessoas consideram o dividendo um atrativo enorme, mas para mim não faz sentido nenhum. Porque não adianta você receber alguns pingados na sua conta e ver o montante principal cair. O que vai fazer o seu patrimônio crescer é se expor a classes de ativos que se valorizem no médio e longo prazo. Os dividendos são apenas uma consequência de um bom investimento, não o objetivo principal. E aí você pode estar se perguntando, mas e o Luiz Barsi que vive de dividendos? Vamos ser sinceros, você não é o Luiz Barsi, você não tem o patrimônio dele, você também não começou a investir quando as empresas valiam centavos. Era uma época totalmente diferente. Tentar replicar esse tipo de estratégia hoje, na minha visão, é pura ilusão. O que as pessoas precisam entender é que esse tipo de estratégia deu certo para ele e para outros investidores. Em um cenário completamente diferente, onde os ativos estavam muito menos inflados, a precificação tinha um delay de dias e o contexto macroeconômico era outro. Outro ponto que afasta os investidores de se expor à bolsa brasileira são os problemas de governança. Nenhum investidor, seja pequeno ou grande, gosta de operar em um ambiente onde as regras do jogo mudam constantemente. A cada novo ciclo eleitoral, as expectativas sobre a estabilidade das políticas econômicas e fiscais são colocadas à prova. Isso cria um ambiente de incerteza, onde os investidores não sabem se as regras vigentes hoje serão as mesmas daqui a 4, 5, 10 anos ou até mesmo em um prazo mais curto. Além disso, decisões políticas inesperadas ou intervenções governamentais frequentes em setores estratégicos como energia, petróleo e financeiro contribuem para a percepção de risco elevado. Essa instabilidade afasta não apenas investidores internacionais, mas também desmotiva os investidores locais que buscam previsibilidade e proteção ao capital. Casos recorrentes de corrupção, má gestão e interferência política em grandes empresas reforçam o estigma de que o mercado brasileiro não é confiável. E esses fatores acabam influenciando diretamente no desempenho da nossa bolsa. Enquanto o Brasil não consolidar um ambiente jurídico estável e robusto, alinhado a boas práticas de governança corporativa, continuará sendo visto como uma aposta de alto risco no cenário global. Outro ponto que afasta os investidores é o mercado extremamente limitado. Ao analisar as empresas listadas na Bolsa de Valores, nós vemos frequentemente empresas do setor de commodities e bancos. E não é à toa que o Brasil é conhecido como um fazendão, refletindo uma economia que infelizmente carece de complexidade econômica. O Brasil não possui uma economia baseada em setores de alto valor agregado. A maior parte das empresas brasileiras opera em segmentos tradicionais como mineração, petróleo e agronegócio, enquanto há uma clara ausência de empresas inovadoras ou tecnológicas de grande porte no mercado acionário. Essa lacuna contrasta com países desenvolvidos onde setores como tecnologia, biotecnologia e indústrias criativas desempenham um papel fundamental na valorização das bolsas e no crescimento econômico.
E essa dependência econômica que nós temos vem trazendo consequências significativas. Como esses produtos são altamente influenciados por ciclos econômicos globais, o desempenho das empresas brasileiras está diretamente ligado a fatores externos, como a demanda da China, os preços internacionais do petróleo e o apetite global por grãos e minerais. Isso significa que em períodos de baixa nos preços das commodities, o chamado fim do ciclo de commodities, o Brasil sofre um impacto desproporcional em comparação a economias mais diversificadas. A ausência de empresas inovadoras e tecnológicas no Brasil é um reflexo da falta de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e empreendedorismo no país. A burocracia, a carga tributária elevada e a falta de políticas públicas voltadas para inovação dificultam também o surgimento de startups e o crescimento de negócios que poderiam diversificar e fortalecer a nossa economia. Outro ponto que afasta os investidores é a infraestrutura e o mercado completamente fechado. Quando nós comparamos a quantidade de empresas listadas na Bolsa do Brasil e nos Estados Unidos, a diferença é gigantesca. No Brasil temos no máximo 500 empresas listadas na B3 e já lá nos Estados Unidos temos mais de 6.000 empresas listadas. Essa disparidade reflete as dimensões e a sofisticação dos dois mercados. Outro ponto é que no Brasil existe apenas uma bolsa de valores. Já nos Estados Unidos, por outro lado, há várias bolsas, cada uma com características próprias. Além disso, a gama de produtos financeiros negociados nessas bolsas é muito superior à do Brasil, reflexo do tamanho e da maturidade do mercado americano. Para se ter uma ideia da diferença em escala, o mercado acionário dos Estados Unidos tem uma capitalização de mais de 40 trilhões de dólares, enquanto o Brasil mal ultrapassa 1 trilhão de dólares. O mercado americano é cerca de 100 vezes maior que o brasileiro. E outro ponto relevante é a possibilidade da diversificação que o mercado americano oferece. Ao investir nos Estados Unidos, você não está limitado apenas às empresas americanas. Há uma vasta gama de ações globais listadas por lá, o que permite ao investidor se expor a mercados de todo o mundo. Além disso, há ETFs, fundos e outros instrumentos que facilitam essa diversificação, ampliando significativamente as opções para quem busca uma carteira mais robusta e globalizada. Investir em mercados internacionais como os Estados Unidos é abrir uma porta para o mundo. É uma oportunidade de sair da bolha local e acessar empresas líderes globais, setores de alta tecnologia e economias em crescimento. Isso é algo que o mercado brasileiro, infelizmente, em sua configuração atual, não pode oferecer. Outro ponto que devemos prestar atenção também é o câmbio. Investir no Brasil entre as décadas de 1960 e 1990 foi literalmente uma montanha-russa no âmbito monetário. Nesse período, o país passou por quase 10 mudanças de moedas, uma instabilidade que reflete as turbulências econômicas, políticas e sociais do Brasil, que torna o ambiente econômico extremamente imprevisível para os investidores. Em contraste, temos o dólar americano, que existe desde 1792, acumulando mais de 200 anos de história sem nenhuma troca monetária. Essa estabilidade da moeda americana não é apenas um símbolo de confiança no país, mas também de consistência nas políticas econômicas e no fortalecimento institucional ao longo dos séculos. Por outro lado, o dólar sempre foi visto como uma moeda de reserva internacional, sendo a base para transações globais e o principal ativo de proteção em tempos de crise. Essa diferença de trajetória entre as moedas ajuda a explicar por que o dólar é preferido como referência em investimentos e reserva de valor, enquanto o Brasil ainda busca consolidar uma estabilidade econômica de muitíssimo longo prazo. Então, esses foram alguns pontos que afastam a maioria dos investidores e grandes fundos de investimento investirem aqui no Brasil. Você concorda com esses pontos? Qual que é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. E se você quiser se tornar um investidor global, te convido a conhecer minha comunidade, onde lá você aprende a se expor aos mercados globais e se tornar um investidor profissional. O link está aqui na descrição. Então, nos vemos no próximo vídeo e tem 2 vídeos aqui do lado que eu acredito que são extremamente interessantes.